Se tem história, tem voz. Se tem Piscinati, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinati. Há 4 décadas nasceu uma escola, e com ela milhares de histórias, memórias e vidas transformadas. Um mergulho na memória e no coração de quem fez parte dessa caminhada. Eu sou Johanna. Eu sou a Mariana. Estamos aqui hoje com o nosso convidado, senhor Silvano do Amaral. Se apresente, por gentileza. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, fico até emocionado de fazer parte dessa história. A gente fez assim, ajudou na realização desse colégio, na existência dele. Eu morava ali, estudei antigamente cheguei em 1978, estudei no Colégio Nilza, na parte de madeira, depois estudamos na parte de alvenaria, aí depois mudamos para o Colégio N. Pipino, e quando houve a inauguração aqui do nosso Colégio Olímpio João Piscinati Guerra, né? Professora Jurema, nós começamos a estudar aqui. Então a gente tem muito orgulho e prazer de estar aqui, especialmente num projeto como esse, né, feito por alunas aqui do Colégio Piscinati. A gente fica muito feliz de ver vocês com essa vontade toda, com essa alegria toda, né, produzindo aí um bom podcast, uma boa rádio, né? E vocês me falavam agora há pouco, que vocês me falaram da música que vocês tocam, e também pela qualidade da música que vocês tocam. Tudo isso deixa bem claro que a educação, o colégio, né, Piscinati está fazendo a diferença na vida de vocês, como também já fez na nossa vida, né, o que nós somos hoje, desde o nosso trabalho como ser humano, como gestor, como servidor público, como pai também, como cidadão. Boa parte dessa construção foi feita aqui no Piscinati. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer enorme aqui estar junto conosco também aqui, o Júlio de Oliveira, que já foi vereador dessa cidade, 2 mandatos, vice-prefeito dessa cidade. Agradecer aqui a Marli Charani, que é a nossa diretora-geral aqui do podcast. Prazer enorme, estou à disposição de vocês. E para começar, né, conte um pouco sobre a sua trajetória, sua relação com a Escola Piscinati. Olha, eu quero dizer para vocês que a gente começou naquele ano, né, já no primeiro ano, teve aquela abertura da democracia, porque o país houve aquela transição, né, de um governo, não diria nem ditadura, porque João Figueiredo foi um governo de transição para a democracia. Antigamente, os colégios, no máximo, eles poderiam se reunir baseado num termo chamado Centro Cívico Escolar, que é o CCE, que tinha muito mais um objetivo de patriotismo, né? De um sentido mais relacionado a você amar o seu país, aquela coisa muito mais ligada um pouco no sentimento militar. Aí, quando houve a criação naquela época, a abertura de criação para os grêmios escolares, eu comecei a participar. Inclusive, o primeiro presidente do Grêmio Escolar aqui foi a Thelvia Moura Marques, que era presidente do Grêmio Escolar aqui. Eu lembro que a professora Jurema, diretora do colégio na época, ela incentivou a criação do Grêmio. Ela que fomentou tudo isso e ajudou na construção. Hoje, se não me engano, ela mora em Alta Floresta. E a gente começou a formatar aqui o Grêmio. Na época, a Thelvia Moura Marques foi a primeira presidente do Grêmio Estudantil aqui. Eu fui o tesoureiro, né? E depois, no futuro, a gente começou a formar a UESC, a União Estudantil de Sinop, que é a união de todos os grêmios, né? Naquela época, se não me engano, Osmar Carvalho, que era um jornalista da Rádio Celeste também, ele participava do Grêmio Estudantil do Colégio Nilza, e aí ele teve a ideia, inclusive ele ficou presidente dessa União Estudantil de Sinop. E aí a gente começou os movimentos de cobrança, de articulação política, dos encontros estaduais, encontros regionais. Naquela época, o governo, se não me engano, que se falhar a memória, era Carlos Bezerra, que também tinha um sentimento muito voltado para a questão do movimento estudantil, né, e das associações, das entidades, sindicatos. Então, houve um nascimento de tudo isso. E aí eu acho até que boa parte do que sou hoje foi formado nesse momento, né? Porque o Grêmio Estudantil era um movimento que você votava nos candidatos, né? Naquela época também tinha a eleição para diretor também, a gente fazia movimento, o Grêmio Estudantil se manifestava. E dizer para vocês que nós ganhamos a eleição aqui como candidatura única no Grêmio Estudantil. Depois da primeira eleição que eu perdi aqui, foi aqui a primeira eleição que eu perdi. Porque na época houve um movimento de disputa pela direção do colégio. Era a professora Graci e o professor Marcon, que eram 2 grandes professores, são 2 grandes professores aqui, tinha uma atuação muito forte aqui. Na época, o Grêmio Estudantil se manifestou apoiando a professora Graci, né? E aí nós perdemos a eleição com o professor Marcon. Terminada a eleição, ele me chamou lá no colégio, olha, agora acabou a eleição, né? Porque houve um movimento bom aqui, né? Eu lembro que o Pedrão, que era um
rapaz ele era contra nós, dá umas discussões legais aqui, como se foi bastante quente a eleição, né? Então, nós disputamos a eleição, o professor virou nosso diretor, né? Ele chamou lá e falou: vamos acabar agora, acabou com tudo isso. Não, professor, tudo certo, eu ganhei a eleição, o senhor realmente. O professor Marcon, ele foi um professor de destaque também, né? Era o nosso professor na época de práticas agrícolas, né? E ele era muito, nós tivemos uma horta aqui na época, enfim, fazia uma movimentação boa, ele era muito querido aqui no colégio. Então, de lá para cá, a gente sempre teve uma participação muito ativa. Depois, em 89, eu comecei a participar do movimento. Já tem função, olha só como é que uma coisa puxa a outra e tudo está enraizado aqui. Como era do movimento estudantil, do Grêmio Estudantil, participava da União Estudantil de Sinop. Na época, houve uma disputa política da Adenir Barbosa contra alguns outros candidatos aí da cidade. Se não me engano, foi da Adenir Barbosa contra Jorge Anai e também o Paulo Abreu, né? E aí, o Osmar, que era o presidente da União Estudantil de Sinop, que formatava, que unia todos os grêmios, né? Falou: seu Silvano, vamos se manifestar, vamos fazer uma reunião aí e tal. E aí levou o Ricardo de Freitas lá, que era um dos coordenadores da campanha do Adenir Barbosa. E aí a gente fez um movimento de se manifestar também politicamente na época. E aí a gente fez uma passeata, bicicletas e tal, e articulamos com o Adenir Barbosa, uma passeata de bicicleta na cidade, e a gente fez umas bandeirinhas, né? Foi uma ação política partidária pela primeira vez. Né? E aí participamos daquele movimento, em função daquilo lá, eu comecei depois, em 89, fui convidado pelo prefeito que nós apoiamos, que ganhou a eleição, que foi Adenir Barbosa, a participar do processo político. Aí eu participei da prefeitura e de lá para cá, eu quero dizer para vocês, meninas, que eu participei de todos os processos políticos de Sinop, de prefeitos, vereadores, cada 4 anos nós temos eleições, além também de participar do processo político de governadores. Né? Então, a cada 2 anos, a gente participa de uma eleição. Então, todo esse processo, essa vivência política, ela começou aqui nesse colégio. Eu tenho muita consciência disso, sou muito grato pela construção que me fizeram aqui. Né? Porque tudo isso, cada professor te forma um pouquinho. Né? Tem professor que te marca, tem professor que você admira, né? Então, tudo isso foi criado aqui no Colégio Piscinati. Eu fico muito grato de participar desse especial que vocês estão fazendo aqui. Parabéns pelo projeto. 40 anos do Piscinati. Tem muita gente boa aqui nessa cidade, viu? E não só aqui na cidade, como no estado. Osmar, por exemplo, que é da União Estudantil, não era daqui, mas fazia parte do processo. Hoje ele foi secretário de Estado, hoje ele é jornalista, escritor. Então, todas essas pessoas fizeram parte dessa construção educacional que nós recebemos aqui enquanto estávamos aqui no colégio. E fiquei aqui até o terceirão. A Salete Halber também, uma boa profissional. Esses dias você veja bem como é que é as coisas, né? Ela é contadora, tem escritório de contabilidade, eu fui lá, ela já passou para o sobrinho. Então, nós estamos já, né, professora Alexandra, estamos ficando já velhos, já, né? A gente percebe que a gente passou por vocês, a gente está fazendo a nossa trajetória, e tem colegas já passando para os filhos, já, né? Para você ver como é que é bacana isso. Então, essa é um pouquinho da nossa trajetória. Tem professores que marcaram aqui a nossa parceria, como a professora Juscelina, ela é professora de educação física, a professora Jurema, que foi a que incentivou a criação dos Grêmios Estudantil. Eu lembro que até ela falou: não, coloca o nome do Grêmio Estudantil de Geraldino Dalmaso. Né? Na época era o prefeito de Sinop, ele veio aqui na instalação desse Grêmio Estudantil. Enfim, vários professores aí, o professor Marcon, como eu disse agora há pouco, também marcou a nossa história aqui. E vários professores, o professor Inácio, né? O professor Inácio também marcou, ele era professor de geografia, uma pessoa muito, muito querido aqui, né? Então, tem vários professores aqui que marcaram a nossa história e a gente fica feliz de fazer parte dessa história aqui do Piscinati. Foi o protagonismo juvenil, então. Foi juvenil, a gente participou bastante aqui dessa. Eu acho que você é muito do que você é formado, eu acho. Você é, no futuro, muito do que você é formado na sua adolescência ali, né? Acho que você repercute para o futuro, depois da sua idade adulta, muito do que você é hoje, sabe? Da sua personalidade, da sua formação de respeito, seriedade, foco, né? Eu acho que você repercute muito o que você vai ser, né? Eu acho que tudo isso aqui, de jornalismo aqui, de repente, um dia vocês são jornalistas por estar aqui nesse momento aqui, né?
vocês acabam, né, gostando do assunto, vai participando, vai pesquisando, daqui a pouco vocês estão aí, né, jornalistas aí dos principais jornais de Mato Grosso do Brasil, né? Bacana, né? Se não me engano, não me lembro o nome dela aqui, eu estava até tentando lembrar o nome dela aqui. Se não me engano, ela virou jornalista da Band lá em São Paulo. Ela começou aqui, né? Não era do Colégio Piscinado, era do Colégio Milza, mas participava da União Estudantil de Sinop, né? Então, tudo isso, uma coisa puxa a outra, né? Como o Osmar Carvalho também participou muito da vida ativa da política de Mato Grosso. Função também de estar aqui. Ricardo de Freitas, na época, ele foi deputado estadual, depois virou deputado estadual. Osmar Carvalho foi com ele para Cuiabá, e depois ele fez uma amizade boa com o Carlos Bezerra, que ajudava muito os movimentos estudantis, criou uma relação política, foi para Cuiabá e virou também um secretário de Estado. Então, tudo isso é da construção da educação, da construção do Colégio Piscinati. É uma trajetória muito grande, né? Porque nasceu várias histórias através da Escola Piscinati. E tu poderia falar um pouquinho como eram as ações do Grêmio antigamente? No Grêmio, a gente fazia as nossas reuniões mensais, era muito ativo, participativo, né? Cada vez a gente fazia num colégio, fazia aqui, depois fazia no outro, a gente fazia tudo na reunião. A ideia era fazer uma cobrança, olha só como que vocês acham interessante, né? Naquela época, a gente ficava falando naquela época, né? Aquilo era tão distante para mim, né? Cobrava muito sobre a questão do menor, do estudante trabalhar meio período, né? Jovem aprendiz. É. Então não tinha aquele negócio né, de trabalhar meio período, era 2 períodos e era correria danada, trabalhar à noite, né? Então a gente buscava muito isso, né? Às vezes até alguém criticava, né? Porque, o crítico pode, como é que pode, vai trabalhar meio período só, não sei o quê. Olha, já que já avançou, já é uma realidade hoje, né? Discutiu muito isso naquela época. A questão também das escolas, a melhoria das escolas, a gente participava bastante, a questão de cobrar, antigamente era um absurdo, agora há pouco falar com a professora Marli, né? Eu acho que eu, como representante, vou inclusive fazer a cobrança do governo do Estado, né? Daqui a pouco, vocês querem, a gente pode tentar ligar para o secretário de Estado aqui para falar com ele, porque para a escola aqui precisa de um AMP, né? Precisa de uma modernização, né? Nós tivemos as escolas que já passaram aí por várias modernizações, o atual governo tem feito os investimentos bacanas aí, coisa que não tinha naquela época. Você ter uma reforma de uma escola era a coisa mais difícil do mundo, né? Mais difícil do mundo. A questão da merenda escolar também era uma discussão enorme, a questão da merenda escolar, aquela merenda padrão, né? Hoje já mudou muito uma realidade. A questão política partidária, como eu disse para vocês, a gente também chegou a se manifestar, a gente chegou também a participar, a se envolver no processo. Acho que tem que se envolver, eu acho, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, que a gente só tem que ver o seguinte, tudo tem que ter um limite do respeito. Eu acho que igual aquele que eu aprendi lá com o professor Marcon, como eu disse para vocês, acabou a eleição, ele me chamou. Nossa, acabou a eleição, agora vamos trabalhar todo mundo junto? Vamos trabalhar junto, aí vamos cobrar junto. Inclusive, nós fazíamos também parte do conselho da escola, né? Então, eu acho que é por aí que a gente vive as coisas. Eu acho que precisa se envolver, precisa aprender. Eu acho que, dependendo da situação, eu acho que a escola também precisa, não de repente, ter uma indicação partidária, né? Mas precisa falar para os alunos que eles precisam passar para participar do processo político, saber quem quiser votar, saber quem pessoas, participar da eleição, né? Ter se manifestar, defender as ideias, e contra aquelas ideias que porventura vocês acham que não servem, né? Mas é preciso se manifestar, sim. Eu acho que é importante. Você não pode ter uma escola partidária, né? Você pode ter uma escola que fala de política, que orienta a política, que incentiva a participação dos seus alunos, né? Especialmente porque a idade que a escola pega vocês, que vocês estão aqui, está aí, como diz a vocês, né? Como eu sou hoje, né? Boa parte disso é a sua formação para o futuro. É o que você vai ser, né? Você vai ser um bom cidadão? Você vai ser um bom profissional? Até se você vai ser um bom pai, uma boa mãe, né? É aqui que você forma, né? Não é aqui dentro, né? Lógico que é seu pai, sua mãe, o dia a dia, a sua família, tem muito a ver com você. Mas boa parte disso, de forma até indireta, porque muitas vezes, a escola, a obrigação da escola é formar, fazer a área pedagógica, o ensinamento. Ok, é um ensinamento, mas naturalmente você começa também a formar personalidades. Porque é aqui que você descobre os seus amigos, é aqui que, de repente, muitas vezes você descobre os sentimentos, não é verdade? É muito aqui que você acaba discutindo, debatendo, porque aqui no dia a dia você também acaba sendo formado. E é uma idade ali que você começa a ir para a escola dos 7 anos, né?
agora dos 6 anos até, né? Vou até falar um pouquinho antes dos 6 anos, porque, olha, você vê como é que é importante. Eu falo muito bem nisso porque eu sei, porque a convivência te forma. Eu sei disso porque eu tenho, por exemplo, vamos falar nem da escola, vamos falar da creche, que é o exemplo que eu vivi. A creche, por exemplo, tem os meus sobrinhos, que são criados, né, que as mães, minhas cunhadas trabalham, eu ponho o filho na creche. A creche forma aquela molecada, aquele meu sobrinho, tudo de 6, 7 anos, molecadas são espertas, são ativas, são, né? Então ali você começa a formar. Imagina na escola. Você começa com 10 anos, né, ali de 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, até os 16 anos, 16, que é a formação que você vai levar para o resto da sua vida. Então, naturalmente, você vai ser formado por essa escola também, a sua personalidade. E você vai ser para a sociedade no futuro, né? Desde profissional até como pessoa mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem muito dessa história, dessa caminhada aqui no Piscinat, e a gente se sente parte dessa. Eu devo muito ao Piscinat, né? E devo a minha vida, né? Eu devo muito ao Piscinat, porque diz que dever convivência, favor, amizade, né? Respeito, né? É pior do que dever dinheiro, né? Dizendo que meu pai fala assim, o dinheiro é bom que você paga, vai lá e paga e pagou. Mas a minha dívida com o Piscinat, ela é impagável. É mesmo que eu vou levar o aprendizado que eu tive aqui para o resto da vida. Né? Então, e você vai ser uma das grandes bandeiras, de onde que a gente tiver, qualquer lugar que a gente tiver, a gente já vai estar defendendo a bandeira aqui do nosso Piscinat. Essa é bem a importância de onde tudo começou. Exatamente, a gente é muito grato, né? Eu já morei aqui perto, agora a gente mora lá no Bela Suíça, mas a gente está passando por aqui, mas a cada 2 anos, inclusive, eu voto aqui. Cada 2 anos eu venho votar aqui, ou para governo, ou para prefeito, a gente vota aqui. Então, aqui é a nossa história, né? Como fez também um pouquinho da nossa história o Colégio N, um pouquinho da nossa história também o Colégio Nilson de Oliveira Pepino. Querendo ou não, né? A escola, ela é a nossa segunda casa, assim, né? E você voltando aqui depois de tanto tempo, ver que não teve uma reforma como deveria ter tido, né? O que você fala sobre isso? Olha, eu acho assim, a gente passou no Estado alguns momentos difíceis, né? O Estado ele começou, assim, nos últimos, especialmente quando eu virei deputado estadual em 2014, eu comecei a ver mais o Estado. Como vocês também, como qualquer cidadão de Sinop, de Mato Grosso, né, sabe da dificuldade que nós passamos nos últimos anos aí. Né? E aí, o Estado ele começou a ter muito mais força política para poder fazer as coisas nos últimos anos para cá, né? O Estado se revigorou, né, se organizou financeiramente, hoje ele tem uma condição melhor. E eu me sinto na obrigação de fazer essa cobrança para o nosso secretário de Estado, Alain, para que ele olhe para o Piscinato, perguntar para ele. Eu acho, inclusive, se eu não me engano, que tem já um planejamento do Colégio Piscinato. Mas vamos falar com ele, vamos ligar para ele daqui a pouco e perguntar como é que está esse planejamento. Porque os outros colégios estaduais já passaram por reformas, hoje eles estão passando por reformas de andamento. Lógico, não é na velocidade, né? Nem na necessidade que a gente precisa, mas está acontecendo. Então, vamos cobrar também, até como a gente viu agora, eu falei com a professora Marli, agora a pouco a gente entrou, não mudou quase nada. Né? Nós mudamos esse anexo aqui, né? E aquele anexo lateral ali. E o ginásio de esporte. O ginásio ele era nosso, só tinha quadra, ele não era coberto. Então, me sinto agora tendo uma obrigação e no dever de poder contribuir para que a gente possa ter aí alguma coisa no avanço da melhoria, na modernização, né, na reforma do nosso colégio. E agora, como aluno, como foi a transição da fase escolar para a vida adulta? Olha, depois aqui do Colégio Piscinati, eu comecei a trabalhar muito, né? Então, trabalhei demais, acabei ficando um pouco fora eu formei aqui, fiz o 3º ano, e aí eu fiquei um tempo fora, porque a gente trabalhava demais e tal, e aí eu casei com 20 anos, né? Então, comecei a viajar bastante, depois entrei na prefeitura, como dizem vocês, em 89, né? Na época do Adriano Barbosa, me envolvi muito no processo. Aí depois eu fiz a minha faculdade, eu não acabei não me formando, mas eu fiz na Unemat também. Então, aí casei, inclusive a minha mulher estudou aqui comigo também. Nossa, que Então foi um amorzinho da adolescência. Inclusive, se não me engano, a cada ano, aí que das vezes que teve, eu não pude participar, viu, Marley? Mas nós tivemos aqui
Tem um encontro dos alunos do Piscinati. Se não me engano, teve duas ou três vezes e eu não pude participar. Eu estava viajando, algum compromisso, então não dei conta de participar. Então, assim, tem uma história toda aqui, né, regrada aqui na cidade. Né? Então, a gente vê aí essa transição de boa, tranquilo. Eu acho que graças a Deus, a gente fez assim. Meu pai chegou aqui em Sinop em 78. Né? Então, basicamente, ele é uma pessoa que era um lavrador, uma pessoa, assim, não é uma pessoa de posses, né? Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que trabalhava em fazenda, minha mãe também cuidava da casa. Nós somos 8 irmãos. Né? Então, a gente sempre teve uma vida só de casa. Mas eu acho que a educação te dá oportunidade. Né? Acho que através da educação me dá oportunidade. E hoje eu sou pela oportunidade da educação que eu tive, inclusive aqui no Piscinati. Acho que é por aí. Você pode ser o que você quiser. E eu defendo isso, né? Porque a gente só vai evoluir enquanto sociedade, enquanto ser humano, porque muitas vezes as pessoas criticam muito. É que o jovem não quer saber de nada, é que o jovem isso. Muitas vezes é que falta oportunidade também, sabe? Eu acho o seguinte, eu sou contra muitas vezes as pessoas que têm oportunidade e não abraçam. Aí não, aí também a pessoa tem que pagar Deixando a também. desejar. Porque tipo, se você tem uma oportunidade de ter um emprego, você tem uma oportunidade de se formar, tem uma oportunidade de ter uma boa educação, se você tem uma oportunidade e você não vem estudar, né? Você não vem estudar. Eu lembro que a Thelma, que foi formada aqui nesse colégio, ela fez a faculdade dela com um bebê. Ela levava o bebê para a faculdade, para o Nemate, né? Antes, lá no Nemate, o primeiro lugar que ela se instalou foi no Colégio Cenecista ali, né? Então, tipo assim, ela agarrou a oportunidade. Hoje ela é uma profissional, se não me engano, ela tem 3 ou 4 faculdades, enfim. Ela é psicóloga, pedagoga, fez pedagogia, trabalhou na prefeitura de Sinop, acho que até trabalha ainda na prefeitura. Você tem que ter as oportunidades. Eu acho que quando você agarra a oportunidade, você evolui. E trabalhar muito, né? Nada cai do seu Iniciar uma colo. carreira. Você tem que ter foco também, tem que ter gosto, né? E tudo isso também é formação de personalidade, né? Como a gente teve essa formação aqui. Eu, por critério, eu não faço nada que não seja para fazer bem feito. Se não for fazer bem feito, eu não vou fazer. Né? Vou deixar, de repente, passar por um momento que eu possa fazer bem feito. Então, acho que é isso que evolui. Tive a oportunidade de ser servidor da Prefeitura de Sinop, e depois, você ter uma ideia, eu nunca fui efetivo. Mas eu sempre fui convidado para trabalhar na Prefeitura de Sinop, porque a gente sempre teve muito trabalho, muito serviço prestado. Depois tive a oportunidade de ser eleito pelo cidadão sinopense para ser deputado estadual. Depois fui secretário de Estado também, da Agricultura Familiar, também a gente acabou contribuindo com a cidade. E hoje eu sou deputado estadual suplente, né? Pelo processo político da oportunidade que eu tive, né? Então, o meu processo político para a minha da fase do juvenil, né? Para adulto, né? Ela foi tranquila, foi de boa. Porque a gente trabalhou muito, a gente sempre gostou de trabalhar bastante. Então, nunca faltou oportunidade para ele trabalhar. Né? Tanto é que eu falei para você, eu trabalhei na Prefeitura de Sinop muitos anos. Nunca fui concursado, nunca fui efetivo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu tenho que ser efetivo porque eu não. Mas eu acho que se você se correr atrás, trabalhar, se dispor, você acaba sempre sendo convidado para trabalhar em algum lugar. Como eu fui trabalhar também em vários outros municípios do estado de Mato Grosso. Né? Assessoria, consultoria na área pública, na gestão pública, pela experiência que a gente tinha. Então, nesse sentido que eu me considero um vencedor, eu sou uma pessoa que tem a minha família, tem, né, todas as minhas filhas já estão com 30 e poucos anos, 31, a outra já está 20 e poucas, são formadas, um é médica, eu trabalho aqui, inclusive, aqui na UPA de Sinop, a outra dentista, mora em Cuiabá, casou com um cuiabano, mora lá. Enfim, eu tenho muito orgulho da minha vida, do meu trabalho, que a gente cresceu, avançou, e boa parte foi plantada pelo Piscinati. Aqui no Piscinati, você conheceu a sua esposa? Piscinati? Pois é, nós conhecemos aqui, igual eu falei para vocês, né? Aqui no colégio, inclusive, nascem alguns sentimentos, né? Por aqui também que a coisa acontece. Bom, aqui na escola vocês já namoravam. Já, né? Mas já tava com 17 anos, já, né? Tava no terceirão, já. E aí namorei com ela aqui, depois acabei casando, tivemos 2 filhas juntos. E hoje ela mora em Cuiabá, não mora mais aqui. Mas, enfim, aquilo que eu falei para você, muitas coisas do colégio tá conectado com a sua formação. Conexão. Inclusive a questão sentimental também. Relação com pessoas, você vai se relacionar com pessoas muito na sua vida profissional.
essa relação você começa a aprender aqui com seus colegas, né? E você não aprende isso em casa, né? Você convive com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua família. Mas no dia a dia do seu trabalho, da sua profissão, você vai conviver com pessoas. Ali tem pessoas que pensam diferentes, se comportam É uma diferente. comunidade. E você vai começar, exatamente, você falou muito bem, você vai aprender a viver em comunidade aqui. E não é nem o objetivo principal do colégio, mas é natural isso. E aí, automaticamente, a política, né, da escola, a política da educação, engloba também esses ensinamentos. Como tem aqui hoje, a professora Margiane, que é a diretora do nosso podcast aqui, né, que também forma isso. Né? Então, é nesse sentido que a gente percebe a educação. Não há nada nesse país, não há nada que você faça nesse país enquanto política pública que dê oportunidade e avance o país enquanto cidadão, enquanto povo, enquanto qualidade de vida, que não seja educação. Não há nada. Tudo começa aqui. A escola te abre para uma civilização. Exatamente. Tudo vai começar aqui. Então, por isso eu acho que a gente precisa avançar muito na qualidade da educação. Desde o investimento do professor, né, o investimento no colégio, o investimento nas políticas de educação, né, porque a gente vai evoluindo também. Olha, você veja bem a questão dos celulares. Né? Quando eu estava aqui, não existia celular. Né? Depois veio né, veio a evolução do celular. Aí todo mundo, cada um com um celular. Aí veio o celular para a educação, para as escolas. Aí viu, né, percebeu-se que o celular atrapalhava, né, no evento da educação, né, não era bom para essa convivência que nós estamos falando agora há pouco, de viver em comunidade. O celular te afastava dessa convivência, né, que é importante para a sua vida, para o seu futuro. Então, aí entendeu-se que tinha que tirar o celular, né, e hoje tem legislação estadual, se não me engano, municipal, mas enfim, legislação federal para tudo, né, que proíbe o uso de celular. É a lei 15.100, se não me engano. Pois é. Então, tá vendo como eu não estou mais usando o celular? Você já sabe até a lei, né? Sim. Na verdade, também foi uma lei muito importante pra gente, porque atrapalhava muito dentro da sala de aula. Pra quem não usava. Pra quem usava, tava de boa. Na parte de estudar, porque assim, a gente, como tá em terceiro ano, a gente tá a passos de um futuro. A gente tá a passos de um Enem, de um vestibular. E a gente quer se esforçar. Mas às vezes, dentro de uma sala de aula, pessoas diferentes, pessoas que não querem aquilo, mas atrapalha, porque realmente o celular, ele é um tempo que você gasta, ele é um benefício muito bom para você, mas se você não souber manusear ele acaba estragando o que você está fazendo e o que você está do próximo. Então, a Lei 15.100 foi muito importante por esse detalhe. Só que na escola a gente tem várias tecnologias, a gente tem o Chrome, a gente tem televisões, a gente fica no meio tecnológico, mas o celular em si tem uma melhoria muito grande nessa sala. Olha que bom ouvir isso de vocês. Até esse dia eu conversava com meu filho e falava a mesma coisa, né? Esse dia eu tive que comprar um relógio para ele, porque ele falou, pai, eu tô sem ver o relógio, preciso saber o horário, mais ou menos, o que está acontecendo. E agora eu vi o horário no celular. Aí eu falei, vou comprar um relógio para você, aí você ver o horário, né? Mas assim, ele falava para mim do colégio que mudou, né? Essa questão da convivência e tal. E aquilo que você falou mesmo, não tem jeito. Muitas vezes você não quer, alguém mandou uma mensagem, a curiosidade te atacou ali. Está ali concentrado ali, alguém mandou uma mensagem. Né? Quem é essa mensagem? Já te desconcentrou. Perde o foco. Já perdeu o foco, né? Então, inclusive, se eu tiver um celular no colégio, eu vou sofrer muito, porque eu não sei ficar sem atender um celular, não sei ficar sem dar uma resposta. Só se estiver dormindo, né? Mas, assim, eu te tiro o foco. E foi importante, isso é uma política pública, né? De lei, de legislação que norteou isso, que viu que, né? Alguém identificou isso, viu a necessidade, evoluiu, né? Para que a gente pudesse melhorar a qualidade da educação. Por ser uma lei federal, o Estado impõe. Tipo assim, alguns municípios começaram a fazer a lei, depois o Estado fez, aí tem uma lei nacional que agora está universal para todos. Então, todo mundo tem que cumprir uma legislação federal. Então, assim, mas foi muito bom e bacana eu ver vocês falar isso, que é bom, que foi importante, porque, querendo ou não, nós vivemos numa comunidade que nós temos opiniões diferentes e temos que respeitar as diferenças de opiniões. Mas a opinião que tem que prevalecer é a opinião da maioria, sempre, né? E aí, naturalmente, tem as pessoas que até hoje ainda não concordam. Aí a gente tem que respeitar. Mas o importante é que a maioria venceu e nós estamos com o processo em andamento, né? Então está resolvido. E agora, falando, né, um pouco dessa lei, e questão um pouco de dentro da sala de aula, como o senhor era como aluno dentro da sala de aula, matéria preferida, professor que marcou?
Eu acho que o professor que me marcou muito, embora eu fui contra ele na campanha, foi o professor Marcon. Porque ele foi muito importante aqui no colégio. Ele fazia de tudo, né? Ele fazia de tudo. Inclusive, na campanha, o professor falou para mim assim, um pai de alunos, mesmo os pais de alunos votavam também. Você não vai votar no professor Marcon porque ele precisa... Olha só como é aquela cabeça, né? Nós precisamos de um homem, né? Olha, então o diretor que precisa trocar uma lâmpada. A professora Gracila não tem condição de trocar uma lâmpada. Olha a cabeça como é que é, né? Da época desse pai de aluno, né? Nada a ver, né? Até mesmo porque a gente elege um diretor, não é para trocar a lâmpada, é para fazer a gestão, né? Mas, enfim, o que marcou muito como professor foi Marcon. E a gente fez uma horta grande, a nossa horta foi destaque na época. Enfim, ele me marcou bastante, como a professora Gracia também me marcou bastante. A professora Faganella também me marcou bastante, morava aqui perto. Ela é muito queridona, a gente boa, né? Tipo, sabe aquela mulher que abraça todo mundo, que agrada todo mundo? E a gente era muito apaixonado nela. A filha dela, inclusive, foi professora aqui também, né? E, enfim, e eu gostava muito de... Eu acho assim, não tinha uma matéria preferida, assim. Matemática, de repente. História. Não, acho que matemática e português, assim, aquela coisa de você querer escrever direito, aquela coisa de... E até hoje eu vou falar modéstia à parte. Eu sei escrever um pouco, né? Tanto é que esse dia tem um amigo meu, advogado, que era secretário de Estado, ele tinha acabado de se formar, entrou no colégio, né? Entrou na CEAF, era secretário de Estado da Secretaria de Agricultura do Estado de Mato Grosso. Ele é advogado e acabado de formar. Aí nós mandamos fazer um ofício para fazer uma notificação, alguma coisa nesse sentido. Ele mandou o ofício lá. Eu falei, vamos fazer. Eu expliquei para ele, tinha que fazer, ele escreveu o ofício e veio lá. Aí eu falei, não, mas aí eu comecei a corrigir o ofício dele. Não, tá errado aqui. Você tem que fazer isso aqui. Você não... Imagina nós, secretários, mandar para a Casa Civil um ofício desse, não vou admitir um negócio mal escrito, mal feito, não levou a mensagem objetiva, não vou admitir, você corrige isso aqui. Ele ficou meio chateadão, porque ele é advogado, não tinha sido formado. Mas esses dias, até me emociona isso. Aí ele trabalhou comigo lá uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. E aí ele saiu, começou a ser um bom profissional. Hoje era um bom profissional, um advogado, ele atuou muito na área ambiental e tal e tal. Esse dia, por um acaso, encontrando ele, quis falar isso para mim. Falou, Silvana, cara, eu fiquei muito puto com você, cara, porque você corrigiu meu ofício, sabe, eu advogado e tal. Falei, mas estava errado. Falei, não, eu estou dizendo para você que eu sou grato, porque de lá para cá, eu nunca mais quis fazer um ofício errado, né? Porque eu sabia que você ia corrigir. E eu não queria que você corrigisse meus ofícios. Então, é nesse sentido que a gente aprendeu muito a escrever, inclusive na área de português. Tinha um professor que era muito... né, o professor, na verdade. Já lembro o nome dele aqui. Ele é muito... Eu não esqueci o nome dele. Enfim, por causa dele. Ele era muito criterioso na escrita, nas combinações, né? Combinações verbais, essas coisas todas. Então, foi aqui também que eu aprendi a escrever e nunca abri mão de escrever. E aí, o que me ajudou muito a escrever foi a leitura também. A gente gostava muito de ler livros, né? Então, nesse negócio de ler livro, você automaticamente impõe o aprendizado da qualidade da sua escrita como professor. A leitura é fundamental. É fundamental. Eu acho que isso, inclusive, boa parte que a gente aprendeu a fazer, escrever, você dirigir um texto, você desenvolver uma ideia, né? Escrever uma ideia, porque muitas vezes a ideia é fácil você ter. A ideia é isso, mas vai pôr isso no papel. Precisa saber pôr isso no papel. Exatamente. Uhum. Eu falo isso no processo que a gente viveu, de alguns projetos, né? O projeto é bom, a ideia é boa, mas vai pôr no papel. Se não tiver um bom profissional que saiba escorrer isso de forma ideal, você acaba perdendo o objetivo, o foco, você não leva a mensagem. Se não tiver aquela estrutura, então, essa área do a pessoa português, pode até desanimar de ver aquela... Eu acho então, que eu era um bom professor de português, um bom aluno de português. O senhor falando assim, né, da cobrança do professor, fez a gente se lembrar muito da nossa professora de português, a professora Daisy. Nossa, Deus, ela cobra muito isso da gente, mas a gente sabe que é algo muito importante, muito relevante, né, para nossa vida. Porque se realmente a gente escrever um ofício errado, alguma coisa errada, qual é a visão que a pessoa vai ter da gente? Nossa, a pessoa que mora no país não entende a própria língua? Quando você manda o meu ponto de vista, a minha preocupação daquela vez de corrigir o ofício do doutor Tomás, que vou falar o nome dele aqui, ele falou comigo, ele já me perdoou, né? Mas assim, o objetivo da nossa ideia de corrigir não era, de repente, querer ser melhor que ele, ou querer... Não, é dizer o seguinte, olha, se você leva uma mensagem da Secretaria de Estado, a Casa Civil, que é querendo na Casa Civil, ela coordena toda a Secretaria de Estado, né? O que o secretário-chefe da Casa Civil vai pensar da gente?
O secretário lá não é ruim, a secretária está mal de mim, porque o cara não sabe nem escrever um ofício. Então, é nesse sentido que a gente tem que preocupar, não é verdade? E você veja bem a importância disso para o Enem, né? Através da redação. Né? Hoje a redação ela é, né, praticamente ela é praticamente diferencial para que você possa ter uma boa pontuação, né? E aí, para você ter essa boa pontuação, você tem que saber, né? Ser um bom professor, um aluno de português, né? Então, você Não, conseguir comunicação avançar. é importante, mas também a Exatamente. linguagem. A linguagem, acho que é o É o fundamental, principal, né? Agora, entrando um pouco na sua carreira profissional, o que te motivou a entrar nesse ramo político e qual foi o maior desafio que o senhor encontrou? Eu acho que me motivou a entrar no ramo político foi o Piscinati, né? O colégio Piscinati me incentivou, porque eu digo isso porque eu comecei a fazer política aqui, através do Grêmio Estudantil, como eu disse a vocês agora há pouco, né? Então, acho que foi por aí. Aí depois a gente fundou a União Estudantil de Sinop, depois a gente, através da União Estudantil de Sinop, participou da primeira campanha política partidária, e aí automaticamente me alavancou para o processo, porque aí o doutor Ademir Barbosa, né, o prefeito da época que ganhou a eleição, me chamou para ser secretário adjunto lá, e de lá para cá nunca mais saí. Né? Descobri. Aí de lá para cá eu sempre estava envolvido, né, no processo político. Trabalhei os 2 mandatos do Ademir Barbosa, ele foi prefeito, depois trabalhamos também os 2 mandatos do prefeito Juarez Costa, né? Depois trabalhamos também 2 anos na Assembleia com o chefe de gabinete do deputado Juarez Costa, depois ele virou prefeito e que usou o mandato dele. Depois eu fui deputado estadual, 2014-19, depois eu fui secretário de Estado, fui convidado pelo meu partido, o MDB, para ser secretário de Estado. Aí disputei a eleição novamente, hoje eu sou suplente, estou lá na Assembleia, tem dia que eu estou, tem dia que eu não estou. Porque o suplente tem dia que ele entra, depois ele sai, né? É tipo um professor substituto. Então, nesse sentido, a gente tem, assim, eu acho que a nossa profissão, né, que motivou, acho que foi tudo isso, né, inclusive o Colégio Piscinati. E acho que a maior dificuldade que a gente tem, que a gente vê no dia a dia, que a gente ainda, como político, né, a gente tem a obrigação de sempre trabalhar e ter um foco numa sociedade melhor. Como eu digo uma sociedade melhor, eu digo assim, que muitas vezes você vê uma disparidade muito grande, eu acho. Eu fico até, às vezes, incomodado de ver a distância que você tem. Você pega um estado de Mato Grosso, olha o poder que esse estado é. Ele ficou muito poderoso e é importantíssimo para todos nós. E vai ficar mais poderoso ainda, porque nós somos muito fortes na produção, nós somos muito fortes em tecnologia, né, do agro. Você vê várias obras importantes que estão sendo feitas, como o caso da nossa Ferromenta 3, que vai alavancar muito mais ainda. Exatamente, aí a nossa Ferrogrão, que se Deus quiser vai sair daqui vai ser acho, o ápice de toda a alavancagem econômica da nossa cidade, Sinop, que vai nascer aqui na nossa cidade, né? E também do Mato Grosso e do Brasil, acho que vai ser o ápice, a Ferrogrão, o ápice do nosso crescimento econômico do Mato Grosso, vai contribuir para o Brasil e para o mundo. Mas tudo isso você vê é uma distância muito grande também da sociedade. Você vê pessoas ainda pobres, pessoas que às vezes, né, precisam ser pego pela mão, assim, porque muitas vezes as pessoas nem sabem que tem direito, né? A pessoa às vezes está ali porque a cabeça dele, a cultura dele não deu a ele a oportunidade de saber, não, você tem direito de ter um acesso a um crédito facilitado, você tem direito a ter um acesso a uma máquina, um equipamento, né? Eu fui secretário de Estado e vi isso. Você pega os pequenos produtores de Mato Grosso, que é uma grande alavancagem econômica do nosso estado, a geração de emprego, renda, qualidade de vida. Porque o qual é importante? O importante de todo mundo é a qualidade de vida. Acho que todo mundo tem que ter um bom carro. Eu acho que tem que ter um bom carro. Todo mundo tem que ganhar um bom salário, né? Acho que o cara tem que ganhar um bom salário. Muitas vezes ele precisa de oportunidade, né? Eu acho que é isso que nós precisamos. Eu falo isso e vou falar no segmento. Eu estou falando em vários segmentos, né? Por exemplo, você tem uma mãe, precisa de uma casa. Tem como poder público, você que é um servidor público, como eu sou um servidor público, que atua no legislativo, nós temos a obrigação de compreender isso. Compreender que a gente precisa dar a oportunidade de uma mãe que tem filhos para poder ter uma casa própria, para ela ter qualidade de vida. Nós precisamos preocupar de que ela tenha uma creche, para que ela possa ter uma creche para, inclusive, começar, né, a educação inicial desse seu filho, mas, acima de tudo, da qualidade
alimentar, qualidade de asseio, né? Qualidade para ela também ter condição de trabalhar. Ela trabalhando, ela vai ter mais qualidade, mais dinheiro, vai ter uma melhor vida. A gente vê muito isso, o que me incomoda é muito isso. No serviço público, a gente às vezes quer avançar, mas a gente também acaba impactando em vários setores, desde as políticas dos governantes, dos próprios governadores, que muitas vezes não enxerga isso, né? Questões políticas no Brasil, vocês sabem muito bem que nos últimos anos a gente vive uma discussão política do Brasil interminável, né? De debate, de coisas, né, com perdão da palavra, idiotas, que não resolve nada a vida do cidadão. É porque eu sou de cá, eu sou de lá, eu sou da direita, eu sou da esquerda. Na verdade, não se resolve para nada, Não né? resolve nada, só perde tempo, impacta o andamento do país, né? E aí, muitas coisas impactam nisso também, você não consegue avançar. Você não consegue ter pessoas que têm foco para isso. Eu lembro muito bem que eu cheguei numa prefeitura, num tempo atrás, ele veio falar comigo que ele queria que trouxesse para a cidade dele um frigorífico, né? Olha, vê lá, você está secretário de Estado, precisamos colocar um frigorífico aqui na cidade para gerar aqui pelo menos 300 empregos. Eu fiquei olhando para ele assim e falei, prefeito, o senhor tem a maior fonte de geração, emprego, renda e qualidade de vida da sua cidade, do seu município, que é o pequeno produtor. O senhor tem 2.000 pequenos produtores. Mas o pequeno produtor, isso, aquilo falou mal. Eu falei, prefeito, dá uma condição de fazer uma máquina para esse cara trabalhar na cidade dele, na propriedade dele, ele poder ter uma máquina para fazer silagem. Não dá para fazer silagem na foice, né? Então, uma oportunidade, na época, nós fazíamos aquela inseminação artificial, né? Por sêmen e também a transferência de embrião. Ele não se interessava pelos programas de lá oferecia para ele, ele falava, ele não se interessava. É nisso que a gente precisa criar política para dar oportunidade para as pessoas. Você veja bem o agronegócio brasileiro, o agronegócio mato-grossense, vamos falar de nós aqui. Olha a tecnologia que nós temos. Aí quando você vai para o pequeno produtor, o cara está ainda não na foice, no machado, está ainda lá com aquela, né, dificuldade danada de criar né, uma pequena propriedade, cria lá uns animais sem tecnologia, sem nada, então cria pouco, você cria sem tecnologia, sem irrigação, sem um confinamento, você cria pouco. Quando você cria pouco, você praticamente não ganha dinheiro. E aí o cara fala assim, o jovem não quer trabalhar na roça. Eu não quero trabalhar na roça por quê? Na roça, não digo nada. Eu falo na roça porque lá em São Paulo nós chamamos de roça, meu pai trabalhava na roça. Muitas vezes a pessoa não ganha dinheiro. O jovem começa 16, 17 anos, 18 anos, não ganha dinheiro. O que ele vai fazer? Vai para a cidade. A vida lançada vai o quê? Vai trabalhar no posto de gasolina, vai trabalhar no mercado, vai trabalhar lá na agropecuária, ganhando saláriozinho. Se ele fica lá, como aconteceu um caso, que um projeto que incentivou lá em Nova Brasilândia, uma propriedade de 3 hectares, o cara, vaquinho, querendo ler. Um exemplo aqui rapidamente, das dificuldades que você falou, as dificuldades que a gente viu enquanto caminhava, enquanto servidor público, enquanto político. É isso que a gente fala, porque a gente deu a oportunidade de ter irrigação, fez uma unidade de referência de tecnologia, ele ganhou dinheiro, ficou feliz, e o filho dele, aí depois a gente colocou ele para palestrar para os demais, né? Falar o que é a evolução da tecnologia na propriedade. Ele falou para ele palestrar, ele falou que ele estava ganhando dinheiro, estava feliz, tinha comprado um carrinho, e que o filho dele, que tinha ido embora para Várzea Grande, que Nova Brasilândia é uma cidade perto de Chapada, tinha ido embora para Várzea Grande, estava vindo para voltar para a roça, trabalhar, porque lá ele ganhava 3.000, mas lá com hectare de maracujá ele ia ganhar 6.000. Ele falou, e a minha felicidade maior é que meu neto vai estar também. Então é isso que a gente vê. A gente vê a dificuldade que a gente às vezes quer fazer avançar e não consegue, né? Pela cultura do próprio trabalhador também, que também tem parte nisso, porque muitas vezes não acredita. Lembra quando a gente começou um programa de transferência de embrião, que é o APS, a melhoria da genética do leite do Mato Grosso, um programa que poucos estados têm, muitas vezes o próprio produtor nem acreditava. O estado ia lá fazer tudo, ficava em torno de R$3.000 por animal. E às vezes ele não sei, vou ver, não queria, né? Então a gente percebe que a dificuldade que a gente tem é fazer isso melhorar. E dá para melhorar, dá para avançar. Agora, muitas vezes também precisa de tempo, o próprio tempo do próprio cidadão também para melhorar, para ver que ele tem qualidade de vida, né? Ele poder acessar também os seus direitos, que nem sabe, muitas vezes que ele nem sabe que ele tem, né? Mas enfim, a gente vai avançando bastante, tem essas dificuldades? Tem. Mas também tem esperança que a gente vai avançar, vai melhorar muito. Cheguei aqui em 78, o estado era 1, né? Depois de 78, depois de 88, quando eu comecei a participar de forma mais ativa das questões, né, políticas, o estado era outro. E hoje melhorou muito, avançou bastante, e nós vamos melhorar mais ainda.
Informação, ação. Isso, não melhora muito, né? Vamos melhorar bastante, não tenho dúvida nenhuma, independente de qualquer coisa que aconteça. Porque a questão política a nível nacional também ela impacta muito no dia a dia nosso aqui, né? Que às vezes acaba emperrando muita coisa, acaba muita discussão e acaba não entregando resultado. Mas o Estado ele tem um diferencial, que nós somos meio que independentes, né? Nós temos muita força econômica, né? Então não tenho dúvida nenhuma, a gente vai avançar bastante. Já avançamos bastante, vamos avançar bastante, né? E para avançar precisa de dar, quando eu digo assim, não é avançar economicamente para poucos. Quando você avança, você faz desenvolvimento para muitos. Igualitário. É igualitário. Você já vai em cidades hoje importantes, como aconteceu com cidades aí do Primavera do Leste, o prefeito falou, vamos ali, naquela região ali, vai ter um evento da prefeitura lá, né? É uma região carente da minha cidade, né? Falou, vamos fazer lá um evento da prefeitura, corte de cabelo, consulta, aqueles movimentos que tem as prefeituras. Aí eu fui lá no bairro, chego lá, todo mundo tem uma casa de alvenaria, tem um carrinho na garagem, né? Como você vai ali em Itapurá também, tem. Eu acho que a ideia é que todos os estados, todo o Mato Grossense possa avançar, e também todo o país, Os né? municípios também. Possa avançar também, a gente possa ter uma sociedade melhor para todos, né? É importante ter o agro, muito importante. Defendo o agro, defendo. Eu acho que o agro ele movimenta muito a economia, ele movimenta a geração de emprego, renda, né? O agro não paga imposto, não paga de forma direta, né? Aquele que faz a exportação, que são isentos, mas ele gera muito emprego aqui, ele gera muita renda. Olha só o consumo. Você sabia que é uma das maiores arrecadações do estado de Mato Grosso, que é o FETAB? É o FETAB diesel, que vem do diesel. 50% praticamente da arrecadação do FETAB vem proveniente do diesel. E é interessantíssimo, quando você começa de novembro, que começa a plantação, até março, abril, que começa a colheita, o volume é lá em cima. Boa parte desse consumo vem do agronegócio. Também tem a pecuária também. A pecuária é muito forte também, nós somos os maiores produtores de carne do Brasil, né? Então, e aí o bacana é que está evoluindo muito para a tecnologia, né? Você veja bem, esse dia eu tive uma fazenda grande, enorme ali no Vale do Juruena, o pessoal está transformando toda a fazenda. Se não me engano, ela tem uma, sei lá, algo em torno de 10 mil hectares. Você imagina com tecnologia nessa fazenda que ela vai produzir. Hoje tem gente produzindo aí, sem medo de errar, em 20 hectares, 500 animais por ano. Então, e nós vamos continuar avançando também na produção de algodão, na produção de milho pipoca, né? Juruena vai ficar perto das localidades relacionadas a regiões agropecuárias, tipo os municípios, assim como Juara, que é conhecido como a capital do gado, que eu era de lá, antigamente, na cidade de lá. E a gente vê a importância realmente, porque a gente vê que muitos políticos oferecem os projetos. E quando a gente vê que realmente os projetos estão sendo averiguados no nosso estado, nós, da população, a gente fica feliz pelo trabalho de cada um, assim como o trabalho do senhor, o trabalho do atual governador, que é uma oportunidade muito incrível, tá duplicando uma BR muito violenta por da questão dos acidentes que ocorrem, e voltar a esses municípios que realmente ainda têm necessidade de ter correr uma mãe que luta para educar os filhos, para sustentar. É muito importante ver esses projetos sendo funcionados, não apenas no papel, mas agindo com a população. Exatamente, eu acho que a gente tem passado uma transformação, né, no Mato Grosso, né? Inclusive, todos esses projetos, eu costumo dizer que em 2019, eu era deputado ainda estadual, em janeiro de 2019, né, o mandato de deputado estadual ele vai até 31 de janeiro. Né? Então, o governo assumiu dia 1º de janeiro, eu fiquei na Assembleia até o dia 31, aí dia 1º de fevereiro assumi como secretário de Estado de Agricultura Familiar. E o Mauro chegou lá com um monte de papel, assim, era dessa altura, assim, tinha uns 5, 6 projetos, como tinha vários justificativos, ele era bem alto, assim, ele colocou na mesa e falou assim, aí um deputado falou assim, mas governador, não tem nem tempo de ler isso aqui, como é que vamos debater? Ele falou assim, não, pode confiar, eu vou fazer o que tem que fazer, vocês vão ver, a gente vai fazer as coisas acontecer. E aí veio uma obra que deu esse up aí, e não tenho dúvida nenhuma, olhando para frente, né, dos candidatos que tem aí, qualquer um que ganhar, não estou aqui defendendo nenhum nem outro, a sociedade que vai ter que escolher, né, mas eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer um que ganhar vai ser bom para o Estado, né, porque eles vão ter também capacidade de gestão, tem foco, tem informação para isso. E aí, a gente vai continuar avançando bastante, não tenho dúvida nenhuma. Né? Porque a política hoje pública, eu muitas vezes vejo a pessoa falar, o Estado anda sozinho, Sinop anda sozinho. Anda. Mas se você não tiver o poder público amparando isso, você vai ter um percentual de desigualdade muito grande. Porque muitas vezes as pessoas que são afortunadas, vamos dizer assim, que têm a sua independência financeira, muitas vezes não dependem do poder público. Né? Não depende da escola, ele pode pôr o filho para estudar na escola particular, não depende do médico, ele pode pagar o particular a consulta, plano de saúde, ele não depende de emprego, porque ele tem a sua empresa, tem, mas e as pessoas que precisam? Aí precisa do poder público, de uma boa escola,
que aquela escola tenha a mesma qualidade da escola do particular. Muitas vezes escola particular que não tem a qualidade da escola pública. Então a gente tem que ter um bom médico à disposição de quem precisa, para que aquele médico seja tão bom daquele médico que atende o plano de saúde dos particulares. Isso é oportunidade para as pessoas, para que a gente não possa ter um estado diferente. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade ainda no Mato Grosso. Você pega a região, por exemplo, de Juara, você pode fazer aquela região de Conriza mais adiante, mais acima. Você fala de saúde, é precário. Enquanto poder público, né? A pessoa pode pagar, vem para Sinop, para Cuiabá, para todo lugar. Mas para quem está lá, que não pode sair de lá, né? Não tem condição de pegar um ônibus e vir e tal, né? Então, nesse sentido, a gente precisa, enquanto poder público, enquanto político, a gente trabalhar bastante, a gente possa avançar nesse sentido. E o hospital de Juína, que vai atender a região, está saindo, né? Você que é de lá, sabe que foi uma das grandes dificuldades que as pessoas tiveram, que a gente pudesse ter lá um hospital regional, né? E vai ter agora, né? Com tecnologia, com tratamento que as pessoas merecem, né? Que precisam. Então, nesse sentido que a gente precisa ter um Mato Grosso com oportunidade para quem precisa, para quem trabalha também, porque às vezes, eu falei para você, tem muita gente que não quer estudar, tem muita gente que não quer trabalhar, quer ficar de boa, né? Aí vai fazer o quê, né? Agora ele também tem que pagar pelo peso dele. Nós não podemos pegar ele enquanto sociedade e pagar o peso que ele custa para a sociedade. Né? Então ele tem que pagar pelo peso dele. Entrando um pouquinho nesse assunto, né? A gente sabe que para as melhorias, assim, os jovens também eles vão entrar nisso, né? Como a senhora acha que eles devem se portar para crescer juntamente com o Estado, crescer com a saúde, crescer com a educação, para trazer uma melhoria para toda a população? Olha, eu acho que a qualidade do jovem que nós temos hoje é a qualidade do futuro que nós vamos ter, né? De uma sociedade enquanto profissional, né? Enquanto político também, né? Em todos os setores, né? Eu acho que a qualidade do jovem, eu acho que assim, falar de Sinop hoje, no contexto geral, né? Vamos falar da nossa cidade aqui, nós temos alguns lugares que ainda, né? Até pela questão logística, pela questão regional, pela questão cultural, não tem a qualidade que nós temos aqui. Porque muitas vezes a sociedade avança pela própria cultura. Não adianta, o poder público não vai dar conta. Você pega uma sociedade, por exemplo, que muitas vezes acha que o poder público tem que fazer de tudo, não dá conta. Vamos falar de um caso que a gente vive no dia a dia, o combate à dengue, por exemplo. O Estado pode fazer o que quiser, mas se não tiver a sociedade envolvida fazendo a sua parte, não vai avançar, não vai ter resultado. Né? E aí a gente vai falar que está falando da juventude. O Estado pode ter uma boa educação, mas se não tiver uma juventude também preparada para isso, e quem prepara é a família. Quem te incentiva a vir para a escola, quem tem a obrigação de fazer isso, uma obrigação não, vamos dizer assim, que sentimento de saber da importância é a família. Acho que isso é importante. E, graças a Deus, eu acho que nós temos já uma sociedade evoluída em comparação a algumas outras regiões do país. Eu acho que a gente tem esse diferencial. E não tenho dúvida nenhuma que a gente está no caminho certo, a gente vai evoluir muito mais. Né? Você sabe muito bem que a educação de Mato Grosso já evoluiu nos últimos anos. Né? Nós éramos uma dificuldade danada. Agora, muitas vezes a gente também tem que misturar um pouco de mérito. Eu vou falar, esse alguém me falou que a meritocracia não existir, eu falei, não, acho que tem que existir sim. Do meu ponto de vista, eu defendo a meritocracia. Agora, defendo a meritocracia com oportunidade. Como é que eu vou exigir que você seja uma boa aluna, que você passe no Enem, que você evolua, se o Estado não te oferece uma boa educação? Você vem para a escola está velha, está caindo. Né? O professor não tem preparação, não tem curso, não tem formação, não tem salário, está desanimado, está desmotivado. Como é que você pode exigir mérito de você se você não teve a oportunidade de também ter uma boa formação? É nesse sentido que eu defendo, que a sociedade vai evoluir muito, mas o Estado precisa fazer a sua parte, especialmente de igualdade. E esse contexto de uma sociedade melhor, eu não digo uma sociedade igualitária, porque nós não vamos ser sociedade igual nunca. Né? E também os diferenciais vai existir sempre. Mas uma sociedade melhor, mais evoluída, com qualidade, conforto de vida, uma sociedade que tenha mais acesso a educação, uma boa saúde, né, uma boa casa popular, uma boa creche, né? Nesse sentido que eu acho que a gente evolui. Eu acho que a juventude faz tudo isso acontecer. E um jovem qualificado, ele cresce muito. Não, cresce muito. Eu acho que o Estado hoje ele tem essa oportunidade de dar essa oportunidade para as pessoas. Desde você, se o poder público fizer a sua parte, né, o jovem vai fazer a parte dele. Né? Agora, é um contexto geral, não é só o Estado. Eu acho que é a família, é o próprio jovem e é o poder público. Aquilo que eu falei para o seu, o combate à dengue não vamos fazer sozinho enquanto Estado.
Mas se unir nós dois, a gente faz o combate. Né? Se o Estado, a prefeitura e a sociedade se unir, vai fazer. É igual essa evolução. O Estado faz a parte dele, faz uma boa escola, né? Ele está com um bom hospital, ele está atendendo. Né? E aí? O cidadão está indo se cuidar, ele está indo fazer o preventivo, a mulher está fazendo o preventivo, né? O aluno está indo para a escola, ele está fazendo um aprendizado, está estudando. Né? Então é nesse sentido que a gente evolui como um todo. Eu acho que é todo mundo junto. Agora, o que não pode é o cidadão pagar imposto, levantar cedo, correr atrás e o Estado não oferecer oportunidade. E também tem a questão, né, de nem toda a sociedade saber dos direitos que ela tem dentro, né, do local. Principalmente para a área da saúde. Tem muitas funções, né, que a saúde libera para a população e a população não sabe como usar, né? Não adquire toda aquela verba que é trazida para ela. A gente tem muito, né, a situação de médicos, neurologistas, pneumologistas que fazem, né, via SUS e tudo mais. Essas pessoas não sabem esse direito que elas têm, Muitos né? casos desse caso, especialmente num caso, especialmente que a gente trabalha muito nesse setor, a gente recebe muita demanda de saúde. Quando se trata da alta complexidade, que é esse caso especialmente que você falou aí, neurocirurgião, pneumologista, o caso, inclusive, de um amigo meu que está com dificuldade de pneumologista, porque está com uma dificuldade e não tem. Mas, assim, muitas vezes também, eu falo isso quando eu fui servidor da prefeitura, muitas vezes também não tem um profissional disponível. Né? Você pega, por exemplo, a pediatria. Pediatria é difícil achar no serviço público a pediatria, né? Porque muitas vezes o bom profissional pediatra está na área privada, está atendendo plano de saúde, plano particular, enfim. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, o Estado tem que dar seus pulos. Tem que achar uma solução. Eu acho que, porque não tem, não tem, então qual é a solução? Você está aí para dar a solução. Se não está resolvendo de forma um corredor natural, tem que achar um corredor alternativo e resolver. Eu vejo eu falo isso porque há pouco tempo eu passei isso de forma muito pessoal. A minha irmã, praticamente ela é diabética, ela teve um derrame, né, nos olhos e ficou praticamente 90% sem visão. Veio para cá, não tinha um profissional do serviço público para fazer isso. Né? Entramos com uma ação judicial, com 10 dias ela estava fazendo a primeira cirurgia dos olhos. Uns 30 dias depois fez o segundo. E inverteu, em vez de ela ficar 90% cega, ela ficou 90% visual. Ficou 10% só. Então, mas lá, né? E aí eu fico feliz porque ela mandou um áudio pro médico, né, agradecendo, depois ela mandou para mim também. E ela não via, não estava vendo a família dela, não estava vendo o neto, não estava vendo o marido. Fazia tempo que eu não via meu marido direito, agora eu esqueci. Olha só para você ver a importância de você ter um serviço público à disposição para dar oportunidade para quem precisa, né? Então, nesse sentido a gente fala. Porque muitas vezes as pessoas que têm condição financeira, ele deu um problema nos olhos, vai lá, paga, faz, resolve, né? Deus abençoe e continue fazendo. A gente precisa dar oportunidade para todo ser humano. Ninguém é diferente de ninguém. Você, enquanto ser humano, enquanto pessoa, você é igual a qualquer outro, diferente do seu poder econômico, né? Você é ser humano. Então nós temos que trabalhar essa ideia de que nós somos iguais. Senão seus direitos é fundamental. Exatamente. Né? Mas assim, o Estado tem avançado. Tem deixado a desejar? Tem. Tem algumas falhas? Tem. Precisa avançar? Precisa e muito. Né? Mas também a gente também não precisa, também, é uma coisa que a gente precisa aprender também, assim, a gente precisa olhar um pouco para trás também. Né? Acho que, olha, nós precisamos olhar para frente, cobrar, avançar, precisamos. Mas de vez em quando dá uma olhadinha para trás e falar, bem, precisamos avançar, mas estava pior no passado. Né? Vocês lembram muito bem que o hospital aqui de Sinop, ele já traz funcionários, salários, servidores, né? Minha mãe ficou 21 internada esses dias atrás, ficou 21 dias internada lá. E olha, nós ficamos com minha irmã, algumas vezes eu fui lá acompanhar, ficar com ela, dormir lá com ela. Avançou bastante o Hospital Regional de Sinop. Está reformando, está ampliando, está ficando bonito, né? A qualidade. Então eu, tipo assim, então esse é serviço público à disposição da sociedade. Mas como o nosso tempo é um pouquinho curto, agora a gente vai para os finalmente, né? A gente gostaria que você desse um recado para os novos jovens que estão vindo, que estão assistindo esse podcast, e dar, né, uma visão para eles, o que eles possam fazer como sociedade e como futuros profissionais. Olha, eu quero dizer para você que eu primeiro agradecer mais uma vez a todos vocês aqui, a professora Marli, vocês que estão conduzindo o podcast aqui. Dizer a minha alegria de estar aqui com vocês, de fazer parte dessa história. Parabenizar a todos vocês. Dizer aos nossos alunos aqui do Colégio Olímpio João Piscinati Guerra
Estudar nesse colégio aqui é motivo de muita honra, né? Aqui sempre teve bons profissionais, bons professores, bons formadores de jovens e automaticamente bons formadores do futuro da nossa sociedade, né? Então, saibam vocês que vocês estão aqui, eu posso dizer com seriedade, né, e por vivência, né, que vocês estão no melhor colégio do mundo, né? Porque aqui o Colégio Piscinati me formou na área, né, do aprendizado, na área do pedagógico, mas também me formou como ser humano, como cidadão, né, como sinopense, como pai, né? E não tenho dúvida nenhuma que aproveitem bem o colégio, aproveitem bem esse instrumento, né, que é o Colégio Piscinati, de melhorar a vida das pessoas. Porque quando você forma uma boa pessoa, você também avança e melhora a vida das pessoas. Então, eu tenho uma dívida impagável com o Piscinati porque ele melhorou muito a minha vida. E essa melhorança de vida aconteceu aqui no Colégio Piscinati. Então, vocês que estão aí no dia a dia, que estão na formação já no terceirão, você que começou aí nas séries iniciais também, que estão aí no ensino médio, aproveitem bem. Vocês têm a oportunidade, através desse instrumento, dessa ferramenta que é o Colégio Piscinati, garantir o futuro de vocês. E agora, para finalizar, defina Piscinati em uma palavra. O melhor colégio do mundo. A gente agradece mais uma vez pela honra, pelo prazer de vir, porque quem ouviu o podcast vai saber as histórias, vai se identificar, vai ter os conselhos. A gente agradece por também ser uma pessoa pública, por reconhecer sempre aos nossos direitos. E mais uma vez a gente se sente honrada de estar aqui prestigiando, de estar elevando os 40 anos do Piscinati. Obrigado mais uma vez, e a professora Marli, a todos vocês que fizeram a condução do podcast aqui, dizer para vocês que a honra é toda minha. Então, aqui se encerra mais um episódio do Rebobina Piscinati. E queremos dizer para quem está assistindo, que fez parte, né, da história Piscinati, se sinta convidado também para vir fazer parte dos próximos episódios. Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.